Olá, amigos! No Histórias da Bola de hoje, alguém da fina flor do futebol amador regional, mais especificamente de Timóteo. Gente da gente, de primeira qualidade, que tem história para contar, até porque capítulos importantes do charmoso e eterno futebol ocesitano tiveram sua importante participação. Recebemos neste programa ninguém menos do que Geraldo Bassotto, um verdadeiro cidadão do mundo da bola. Nascido em Raul Soares, em fevereiro de 1952, Bassotto, como é conhecido, mudou-se com 13 anos, juntamente com os pais, o Sr. Roberto Bassotto e Dona Maria Lopes da Costa, para Timóteo, a fim de tentar uma melhor vida. Intento conseguido. Aliás, muito mais do que isso, pois o futebol do município e da região engrandeceram sobremaneira, pois ele, e mais tarde seu irmão Tidinho, o notável artilheiro que também já passou por aqui no nosso programa, entraram para o mundo da bola, dentro e fora de campo, e dele não saíram até hoje, construindo capítulos memoráveis com jogadas, gols, conquistas e revelação de talentos. Geraldo Bassotto estudou na escola profissional da antiga Companhia Cesita e de lá foi direto para a área de trabalho da empresa, hoje denominada Aperam. Trabalhou por 28 ininterruptos anos, servindo na planta da empresa em Timóteo e participando também de jornadas e aprendizados fora dela, como nos estágios dos Estados Unidos no final dos anos 80 e na França em 2006. Bassotto começou muito cedo no futebol, como jogador, e dele não saiu até hoje, pois é renomado e vencedor treinador. Jogou inicialmente como ponta direita, depois passou a ser lateral direito e finalmente como zagueiro. Foi primeiramente nominação, campeão ocesitano num time memorável em 1975. Jogou também no Vila Nova, no Palmeiras, no Industrial, onde chegou a uma espetacular final do torneio regional contra o Social. Jogou também no extinto Grêmio e também, igualmente, extinto Forjaria. E teve uma breve passagem, uma temporada só, do outro lado da ponte de Coronel Fabriciano, defendendo a camisa do Avante. Teve o privilégio de jogar ao lado de muitas lendas do futebol de Timóteo, como Brasileiro, Edilberto, Galego, Darlan, Tidinho, Antônio Magrelo, Beto, Baiano, Juleco, Tajiba, Linhares, dentre outros. Além de enfrentar feras como Alair, Alvacir, Pelota, Del Pretes, Mundinho Preto, Manuel Soldado, Manuel Branco e tantos outros. Sempre de bom relacionamento e um autêntico líder, Bassotto era observado por dirigentes e treinadores. Daí a surgir o convite para comandar um time e não mais ser comandado era uma questão de tempo, sair de dentro de campo e para fora dele. Nem precisou ficar tanto veterano assim dentro das quatro linhas quando surgiu o primeiro convite para deixar de ser jogador e transformar-se em treinador, em 1984. O convite veio do Palmeiras, do seu bairro Primavera, onde ficou até 1988, tendo conquistado o título de campeão ocesitano em 1985, num timaço inesquecível, com Tarcísio, Totti, Tidinho, Gustavo, o Wilson Ferretti, Fernandão, o Wilson e outras lendas do futebol ocesitano. Em 1992, veio uma das maiores decepções do mundo da bola, segundo ele mesmo conta. Treinando o Vila Nova, chegou a uma final de ocesitano e perdeu, na sua avaliação fria e até hoje convicta, para o São Cristóvão por influência da arbitragem, de Hamilton dos Anjos, do Sussuca. As circunstâncias da perda o abalaram a ponto de ele se afastar do futebol por quase uma década, só retornando novamente, tinha que ser no Palmeiras, em 2002, para disputar e vencer a Copa Itatiaia do Vale do Aço. Logo em seguida, seguiu sua vitoriosa carreira de treinador e balançando e revigorando o futebol de Timóteo. Permaneceu no Palmeiras em 2003, foi para o Industrial em 2004 e chegou a mais uma final, sendo vice-campeão. Voltou ao Palmeiras em 2005 e foi campeão invicto ocesitano. Migrou para o Cesita em 2006 e ficou em terceiro lugar do ocesitano. Retornou ao Industrial em 2007, foi outra vez campeão ocesitano com o tricolor do Timirim. Em 2009, depois de um ano sem campeonato em Timóteo, em 2008, foi para a Olaria e tirou o clube da fila de mais de 2 décadas, sendo campeão. Em 2010, chegou a outra final, com o mesmo Olaria e foi vice. Em 2011, chegou novamente à semifinal. Em 2012, foi novamente à final e perdeu o título de forma surpreendente para o São Francisco. Portanto, uma história bonita, de muita luta, de entrega, de coragem para encarar e vencer os desafios, dando a sua contribuição, não só na conquista de títulos, mas na formação do caráter de centenas de seres humanos. Bassotto é casado com dona Olinda Barbosa Bassotto, com quem tem as filhas Silvana e Silvia, e atualmente caduca com as lindas netinhas Lívia, filha de Silvana, e Giovana, filha de Silva. Bem, nós já falamos demais da história de quem veio aqui ao nosso programa, ao seu programa, contar o seu currículo, as suas belas passagens de contribuição para o desporto amador de toda uma região. Conosco, com muita honra, Geraldo Bassotto.
Passoto, obrigado por ter aceitado o convite aqui do nosso Histórias da Bola. Aqui é o lugar de personalidades como você, de contar e nos repassar a história. Então vamos começar dentro daquele espectro que eu já falei. Como é que foi a sua carreira de jogador? Você se considerou um jogador mediano ou acha que é o melhor treinador do que foi jogador? Olha, na verdade, eu talvez seja o melhor treinador do que como foi jogador. Mas, por jogador ser considerado bom, eu acho que tem que, todas as equipes que ele jogar, ele tem que ser titular. Eu acho que aí sim, é o jogador bom. Então, em todas as equipes que eu passei, além de titular, eu fui capitão do time. Então, me considero também razoável. Agora, eu não tive conquista como jogador, igual estou sendo como treinador, né? Como treinador, as conquistas estão realmente ainda aparecendo, né? E como jogador, tive a oportunidade de ser só campeão uma vez, que foi no Laminação em 75. Mas é um título que ninguém esquece. Não, ninguém esquece porque foi um título memorável, né? Uma coisa que aconteceu, uns fatos no clube, e aí veio aquele trabalho, você entendeu? Que todo mundo esperava que não ia acontecer nada, e de repente a gente foi campeão. Que é uma história... A final daquele campeonato foi contra quem? O final do Laminação foi contra o Florestino. Florestino. Entendeu? E naquela época, o Laminação tinha um time realmente muito, muito grande, um time de jogador memorável, jogador realmente estrela. E de repente aconteceu um problema no clube que fez uma modificação lá e tirou o treinador, que na época era o nosso saudoso João de Brito. Entendeu? Saiu com alguns jogadores titular. E aí o presidente, o Celso Machado, que era jogador também, pegou e colocou o Celso Machado para ser o treinador do time. E o Celso, o que eles fizeram? Tiraram o Júnior da competição e colocou o pessoal do Júnior para disputar o Amador, para que o time não ficasse sem disputar. Então o Júnior foi aquele compromisso ali para disputar o Amador. E aconteceu uns fatos interessantes, que no primeiro turno a gente não ganhou de ninguém. Perdeu para todo mundo e era o esperado. Aí, quando foi no segundo turno, que o campeonato na época era 2 turnos, que jogava o ano todo, de fevereiro a dezembro, né? Então, no retorno, o que aconteceu? Aí já foi o contrário, aí já não perdemos para ninguém. E fomos fazer a final com o Florestino na final. E o time, realmente, um time que estava certinho dentro de campo, você entendeu? Com um jogador interessante mesmo, né? Igual você conhece, o Zé Pinto era um meia, realmente, o cara jogava muito mesmo. Então, resultado, fomos fazer a final com o Florestino. Aí o primeiro jogo em Timóteo, nós vencemos o Florestino de 1-0, você entendeu? Uma jogada assim até interessante. Quem que fez o gol lá? Quem fez o gol foi o Celim. Celim, irmão do Juleco, né? Irmão do Juleco. Isso. Que depois tornou-se árbitro até. Isso, inclusive o lance do gol foi interessante no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, aí deu a falta. E o Chicão, o falecido Chicão também, ele e o Zé Pinto, que eram os cobradores de falta. E eles arrumaram a bola próximo da área, fez a barreira e tudo. E aí, quando o juiz autorizou a cobrança, sem combinar nada, eu estava próximo da bola e vi que o Celim estava numa posição muito melhor, próximo do bico da pequena área, assim, entre a barreira. Aí eu cheguei, dei um toque na bola para ele. Deu passo para ele. Deu passo para ele, chutou, fez o gol. Aí os caras, ainda bem que fez o gol. Porque, pô, então, a desobediência que deu certo. Coisa que acontece no futebol, sabe? Aí descemos, agora é o próximo, que fazia 2 partidas, se vencesse as 2, era campeão. Se perdesse uma e ganhasse a outra, tinha a terceira. Isso mesmo. Campeonato muito, assim, um campeonato que dava chance realmente para o melhor vencer. Aí chegamos no outro jogo, aí foi no campo da Cesita, que o Laminação não tinha campo fechado na época. Aí foi no campo da Cesita. Aí o Florestino veio e o Florestino ficou decepcionado com a derrota no Timóteo, porque na época considerava mais time pelo a garotada que o Laminação estava com ela. Aí chegamos no segundo jogo, lá no campo da Cesita, o time do Laminação tinha, acho que 5 ou 6 partidas que não levava gol. Então nós saímos do vestiário, o pessoal falou, nós não tomamos gol, então somos campeão, porque nós empatamos o jogo lá e somos campeão. Isso nós fomos para o campo da Cesita. Chegamos lá, foi começando o jogo, nós fizemos 1-0, até o Dinamite fez o gol. Era a reserva do time, nesse dia ele entrou jogando, fez 1-0. Aí ainda no primeiro tempo, aí terminou o primeiro tempo 1-0, isso mesmo, 1-0. Aí quando foi no segundo tempo, o Florestino voltou a campo e empatou o jogo. Aí fez o gol, nem fazer o gol,
pessoal tudo novo, a garotada, o pessoal começou a se perder no jogo por causa do gol. Aí nosso time começou a ficar meio tordoado em campo. Aí teve um lance lá que veio uma bola assim, aí eu dominei a bola e tal, toquei no cara, não, devolve aqui, vamos trabalhar a bola igual nós jogamos e tal. E eu lembro que o Celso Machado estava na lateral do campo, sim, ficava fora do campo na época, aí falou assim, ô Bassotto, tira essa bola daí, não sei o quê. Aí eu aproximei do alambrado, falei com o Celso, nosso time está totalmente perdido. Se nós não pôr a bola no chão e voltar a jogar o nosso futebol, nós não ganhamos o jogo, não. Aí falou, não, então tá, beleza, pode tocar o bonde então. Aí voltamos a trabalhar a bola e tudo, aí fizemos 2-1, 3-1 e 4-1. Foi um jogo importante. Então, dessa época eu tenho assim, aquele jeito, daquela liderança e tal. Você ficou campeão jogando de lateral ou de ponta? Não, aí eu estava de zagueiro. Já era zagueiro. Estava jogando de zagueiro. O Celso Machado era melhor jogador ou melhor treinador? O Celso Machado é vitorioso também. Ele, como jogador, eu não lembro assim de título que ele ganhou. Em Timóteo eu sei que ele não ganhou, como jogador. E como treinador, discutível. Fez seleção de título. Então, acho que mais como treinador também. Então, como jogador, essa sua conquista... Apesar que foi um cara que foi profissional, né? Foi profissional e tudo, mas... Esse momento na laminação, como jogador, foi o maior seu como jogador, foi o título da laminação mesmo, né? Na verdade, eu acho que eu fui... Outras passagens você teve para os outros clubes? Não, pois é, eu acho que como jogador, acho que eu fui assim, mais assim, visto em Timóteo quando eu estava no Industrial. Ah, no Industrial? No Industrial, entendeu? Porque... Você jogou com o Lelé, né? Isso. Na verdade, o Lelé, na época, que é chamado aspirante, ele jogava mais nesse aspirante. Mas naquele dia que você viu a foto, ele estava no... Deram uma chancezinha para ele jogar. Veio jogar. Mas no Industrial, porque o Industrial, eu fui campeão no laminação, apesar do título, aí fui convidado para ir trabalhar no Industrial, jogar no Industrial com o Somaiano. Somaiano era o treinador. Era Maiano, de saudosa memória. Então... Somaiano me levou para lá, o pessoal, muita gente falando, mas você vai jogar lá, alinhado em Itagibe e tal, não sei o que. Eu falei, não, vou jogar num time maior e tal, porque a laminação sempre foi considerado time pequeno, né? Uhum. Então, time Melão, Industrial era time de ponta, sempre foi time de ponta, né? Cesir, Industrial, Vila, Florestino, sempre foi time de ponta. Aí eu fui para o Industrial, aí no Industrial e tal, acabei sendo titular, entendeu? No time. Então, só passar como jogador também foi marcante no Industrial. No Industrial. No Industrial foi marcar, apesar de não ter ganhado o título. Você torce para algum time no Timóteo? Se a minha suspeita for correta, você torce para o Palmeiras? Não, por laminação. Você torce Eu sou torcedor do laminação, entendeu? Eu tinha suspeito com essa identidade que você tem com o Palmeiras, as fichas, por morar no bairro, se você fosse palmeirense, mas então o seu time do coração é o laminação. Muita gente fala isso comigo mesmo, ser Palmeiras e tal, mas na verdade é o seguinte, gosto muito do time do Palmeiras, do pessoal, tudo é lógico, torcedor do Palmeiras, né, fantástico, então não tem, tanto é que o maior número de títulos foi no Palmeiras, que eu consegui. Mas o laminação, que é time que eu comecei, né, e tudo. O primeiro título ninguém esquece, né? Sei lá, acho que é isso mesmo. Então, o laminação. Você até hoje, então, é torcedor do laminação? Laminação. Mas nunca chegou a trabalhar como treinador nele, né? Não, nunca. Será que isso vai acontecer um dia? Valdeci, eu acho que não. Acho que não, sabe por quê? Pelo seguinte, porque eu acho que trabalhar num clube que a gente é torcedor dele, eu acho que pode acontecer alguma determinada partida que você passa a ser torcedor e não treinador. E isso prejudica. Aí você não vai falar mais com a razão, você vai falar com a emoção. Aí não pode. Eu acho que o treinador tem que estar sempre falando com a razão e não com a emoção, em qualquer situação. A razão, você entendeu, tem que estar em primeiro lugar. E eu sei como torcedor, o torcedor não tem razão. Não tem. O negócio é emoção. Aí se eu for trabalhar no laminação, quem sabe, aí eu vou agir com a emoção e não com a razão. Isso pode me prejudicar. Nesse seu tempo de jogador, qual foi o maior jogador que você jogou contra ou juntamente com ele? Qual o jogador que você falou assim, eu joguei bola com esse cara, eu sou um sujeito realizado como jogador? Assim, mas aí eu fico... Você pode falar vários também. Vários. Não vou deixar suspeito, um só, não. Você... Porque eu posso colocar na primeira linha aí o Tidinho, né? E aí é meu irmão, quer dizer, é suspeito, né? Mas o Tidinho, dele, né? O Tidinho eu assino embaixo. Leva o meu avô. Pois é, mas aí a minha resposta fica meio, opa, irmão e tal. Então, tanto contra quanto a favor. Entendeu? Ele. Mas aí já joguei igual contra, por exemplo, Delprete, Alvaci, Juleco, Baiano, o Jorge Preto, você entendeu? O jogador assim que, né, marcou. E a favor, igual o Edberto, brasileiro,
você entendeu? Os caras que, você entendeu? Abraçou o Darlan, você entendeu? O Manel Soldado que fez dupla de área comigo, o Batista que fez dupla de área comigo, e muitos amigos que às vezes a gente esquece. O atacante te deu com mais canseiro foi o Tidinho ou Del Preto? Ora, o Tidinho, né? Mas o Del Preto também não deixava a desejar, não. O cara foi danado mesmo, deu muito trabalho mesmo, sabe? Mas o Tidinho é aquele cara praticamente completo. O cara cabeceia, chuta, é pia, canhota em todo sentido, né? Quando fala assim, o jogador não tem preferência da perna que ele vai bater na bola, é ele. Ele não tem preferência. Chega assim, pôs lá, é falta, tá do lado esquerdo e bate com o pé, tá do outro e bate. Então, quer dizer, é um jogador realmente foi completo. Acho que não foi um profissional, porque na época profissional tinha que ser um Dirceu Lopes, um Tostão, né? E não era essas coisas que era hoje. Você teve um bom emprego da companhia Cesita então, também. O cara trabalhava, jogar fora um emprego para ir para um duvidoso, né? Então, e a família também foi sempre uma família muito unida. Fala, não, vai mexer com isso não, vamos trabalhar e tal, entendeu? Então, isso tudo fez com que ficasse quieto, né? Isso mesmo. Sobre essas histórias com quem jogou, mais tarde quem revelou, e a sua contribuição como treinador no futebol cesitano e do Vale do Aço, o nosso convidado de hoje, Geraldo Bassotto, irá continuar falando no próximo bloco do Histórias da Bola, que a gente volta daqui a pouco. Até já. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz Geraldo Bassotto, o vencedor, treinador em atividade no futebol cesitano, talvez não, certamente o técnico com o maior número de títulos em atividade no futebol do Vale do Aço. E prestou a sua contribuição primeiramente como jogador do Laminação, do Vila Nova e do Industrial, onde ele disse no bloco anterior, com o clube com o qual ele teve maior identidade como atleta. Bassotto, a gente dizia no bloco anterior daquela passagem sua como jogador, essa coisa toda, você até nos contou duas histórias bonitas, do tempo de que foi campeão com a Laminação, depois dos tempos como jogador do Industrial do Timirim, tricolor do Timirim. E como é que foi essa sua transição de jogador para treinador? Aconteceu antes que você previu ou você pensou assim, eu vou ficar correndo atrás de atacante mais não? Não, foi antes sim. Eu sempre falo assim com os amigos o seguinte, eu não parei de jogar futebol, e sim eles me pararam. Porque na época eu estava jogando no Palmeiras, e o Palmeiras então já estava fora mesmo da competição, aí o Uruna era o treinador. E o Uruna saiu também e falou assim, Bassotto, não vão contratar treinador não, você vai ser o treinador do time. E era 3 partidas, eu fiquei treinando o time e jogando, que eu era jogador e jogando. Aí terminou e tal, isso foi em 83. Aí quando foi 84, aí se reuniu comigo, Bassotto, você podia continuar fazendo aquele trabalho, rapaz, de final que você fez aí pra gente, jogando, sendo treinador e jogando e tal. Eu falei, isso eu não vou fazer não, porque eu passei por uma experiência dessa como jogador lá no Laminação, que o Edberto era o jogador e treinador.
E isso não dá certo. Não dá certo. Eu acho que o jogador, ele cobra do jogador, ele está lá dentro de campo, o jogador retribui aquilo para ele. Então, eu acho que não é a mesma coisa. Então, não. Aí eu falei assim, ó, você me dá um tempo para me pensar, eu vou ver, de repente, quem sabe. Aí pensei um pouco, falei, quer saber uma coisa? Eu vou trabalhar como treinador. Aí, e dentro daquele... Você já tinha na sua cabeça essa coisa de que um dia você viraria treinador? Eu gostava do jeito, né, das pessoas que eu trabalhei com eles, igual o Ailton, né, o Celso Machado, o Somaiane, o João de Brito, esse povo todo, né, considerado assim que eu passei por eles, são todas pessoas que eu via o trabalho deles e achava interessante o trabalho, sabe? Aquela emoção fora de campo, aquele negócio todo ali, que é completamente diferente do que lá dentro do campo, você sabe disso, né? Mas você não é daquele treinador vibrante, você é muito sereno. Acho que até, não demais, mas é uma serenidade. Raramente você perde aquela serenidade, aquela compostura ali no banco. Eu não sei se muitas vezes, Valdeci, às vezes eu quero explodir mesmo, muitas vezes eu seguro para poder eu ter os jogadores também, você entendeu, dentro do campo mais comportados. Você sabe que tem jogador que você precisa tratar com mais rigor, você sabe muito bem disso. Então eu tenho esse jeito de trabalhar, eu gosto mais de trabalhar assim mesmo. Eu não gosto muito de de chutar o bar, de gritar e xingar. Então, palavrão não existe comigo, você sabe que não existe, né? Trabalhamos junto e tal, por sinal, nós fizemos vários final juntos, e semifinal e final e tudo. E você vê, por exemplo, que nunca aconteceu dentro de uma partida de futebol que nós dois estamos comandando que desse um tumulto. Nunca aconteceu. É lá em Conceição de Minas, que todo mundo falava de tumulto, é em Timóteo, nunca aconteceu. Por quê? Porque sua equipe entrava em campo para jogar futebol, a minha equipe entrava em campo para jogar futebol. O objetivo é esse. O objetivo é esse. É que eu falo com o jogador, eu falo, se você sair daqui, você lá vai para o campo de futebol, se você encontra um colega seu, eu falo, onde você vai? Você fala, vou no campo jogar futebol. Você não fala com ele assim, que lá vai para o campo para dar pontapé nos outros. Você não fala, você fala que vai jogar futebol. Então você vem jogar futebol. Chegar junto, chegar duro, isso faz parte. Vontade, determinação, com a minha equipe. Uma malandragem, outros faz parte. Mas entendeu? Então, quer dizer, é um tipo de coisa. Porque eu vou para o campo sabendo, mostrando para a minha equipe que lá nós vamos encontrar um adversário. E não um inimigo. Nós não lá vamos para brigar com ninguém. Nós lá vamos para jogar um futebol e vamos encontrar um adversário, você entendeu? Porque se não existir o adversário, não existe o campeonato. Então você tem que respeitar ele como seu adversário. Agora, vamos ganhar o jogo? Vamos ganhar o jogo. Claro. Vamos lá dentro do campo, vamos fazer tudo para ganhar? Vamos fazer tudo para ganhar. É lógico. É lógico, sem ultrapassar aqueles limites que a gente tem até ali. Né? Então, acho que é o jeito de eu trabalhar, eu acho que isso aqui, até hoje, quer dizer, se tiver essas coisas dando errado, eu mudaria, com certeza que eu ia mudar meu jeito de trabalhar. Mas até hoje as coisas estão caminhando bem, sempre eu tenho tido pessoas me elogiando pelo jeito de eu trabalhar e tudo, então, quer dizer, sempre está vindo os títulos e tal, então acho que é interessante isso, sabe? Nesse seu trabalho de treinador, até hoje, o título que mais te marcou? Aquele que você desceu água nos olhos, mais do que suor no rosto? Vou dizer, eu falo assim com você, você perguntou do título, vou falar do título, porque se você falasse uma partida de futebol, tinha outra. Mas os dois, então. O jogo marcante e o título marcante como treinador. O jogo marcante foi aquele jogo contra o Atlético, né, que fizemos aquela seleção para jogar com o Atlético. Em 1985, você foi treinador da seleção acesitana, num amistoso Não, 86. 86, desculpa. 86. Contra a seleção acesitana, num amistoso de festa, né? Amistoso de festa, né? Organizado pela Liga, no campo do Acesita, que a seleção acesitana, treinada por Geraldo Bassotto, ganhou do Galo. Exatamente. O Galo tinha o Elzo, que acabaram de vir da Copa do Mundo de 86, tinha o Edivaldo, o Sérgio Araújo, o Nunes, que era o maior artilheiro do Brasil na época. O Everton, jogador, né? Como diz o Luizinho, grande zagueiro, né? Então, o jogo da sua vida é esse. Isso, esse foi. Todas, por causa Você se recorda da escalação que começou o jogo, da seleção acesitana? Claro, não poderia esquecer nunca. O Wilson, Tuca, Tarciso, Beto e o Totti. O Vanderlei, irmão do Jaci, Vanderlei, João Bolinha, Fernandão e Gerson, Tidinho, Gustavo. Esse ninguém esquece. Esse é o que começou. Isso aí não tinha como, não tem como esquecer desse time, que foi realmente muito bom. O título marcante foi 88. Palmeiras e Renascença.
Entendeu? O Renascença tinha aquele timaço, um time cheio de boleiro. Jogaram com um profissional contra o Palmeiras. Então, foi para concentração e tudo. Silva, que era o manda-chuva do Renascença. E principalmente pelas condições, por exemplo, igual o Laço era o treinador meu lá do Palmeiras. Não, era o preparador físico. Quer dizer, de repente os caras levou ele para lá, peso de ouro, e ele foi, passou. Falei, não, tudo bem e tal. Ele estava iniciando aquela academia dele, não, vai dar para mim fazer aqui, comprar um aparelho. Não, beleza. Aí foi para lá, quer dizer, foi para concentração, com esse negócio tudo. E de repente, quando chegou no jogo, quer dizer, o Palmeiras chegou e mostrou que era o melhor mesmo e ganhou. Aquele título realmente foi... Aquele foi demais. Só para você ter ideia, o Palmeiras também, entendeu? Foi na época do Diogo, né, que era o presidente, o João Gordo, que era o diretor de futebol. Quer dizer, tinha aquela churrascaria Califórnia, no alto do morro ali. Entre o Caladinho e o Fabriciano. Exatamente. Quer dizer, na segunda-feira, nós vamos comemorar na segunda-feira, porque vai ficar à nossa disposição. O cara deixou a churrascaria à disposição do Palmeiras. Foi festa, foi uma coisa realmente inesquecível. E o time do Palmeiras desse título, você se lembra? Jogadores? Olha, Valdeci, eu acho que é o seguinte, o time é o seguinte. Time base. Zé Lorindo, assim, o time que fez essa final. Zé Lorindo. Entendeu? Que era o o Nilcinho. Era o lateral. O Tarcísio. Tinha que ser o Tarcísio. O Edson. O zagueiro. Você entendeu? E o lateral esquerdo foi o Geraldo Pereira. Irmão Geraldo Pereira, isso mesmo, Geraldo Pereira. Aí vem o meio de campo com João Bolinha, o Coronel, Mauricinho e o Toninho. O Toninho Pretinho. E o ataque foi o Serginho e o Tidinho. O Serginho era um garoto do Júnior, que eu tinha subido pro Amador, e ele e o Tidinho, entendeu? Inclusive o Mauricinho fez um gol e o Tidinho fez o outro, com um lance, inclusive, do Serginho. Foram 2 jogos, né? Foi dois jogos. Você também venceu os 2? Isso, os dois jogos. Aqui na casa cheia. Inclusive eles usavam o campo do Florestino como monte de campo, né? Aí fizemos o jogo lá no Timóteo, você entendeu? Jogo 2-0, um jogo de manhã, casa lotada, você entendeu? E eu lembro que o Mundinho, né? O nosso Mundinho aí era o atacante lá, você entendeu? Tinha vindo profissional, estava jogando muito, você entendeu? O Mancho, né? O Mancho, o Negão. O time muito bom, o time deles. O treinador era o nosso saudável Figeninho, que era o treinador. Malandro. Isso, então, exatamente. Então, uns fatos assim, sabe, que esse título aí marcou muito, sabe? Muito mesmo. Jogador, você falou de revelação. Um jogador que você, os jogadores, né? Os quais você considera que tenha, de fato, revelado, foi destaque. Eu revelei esses camaradas aqui, vamos dizer assim. Igual você falou, tem vários, mas assim, um dos que marcou bem mesmo, né, que todo mundo conhece, é o Bobô, né? O Bobô atacante. Inclusive, Valdeci, eu tenho um jornal lá em casa, que você fez uma reportagem. O Diário do Aço, né? Diário do Aço. Quando eu lancei ele para jogar num jogo lá na Quitandinha, você entendeu? Você falou e tal sobre o negócio lá. Tem esse jornal lá em casa ainda, muito interessante a reportagem que você fez. E foi quando o Bobô estava começando. Né? Começando, ele era júnior. Deu oportunidade para ele para jogar. Jogou, aí vem o Canaro, né? Também. O Queco. O jogador, que coisa. Esse Serginho, que nós estamos falando dele aí. Então, vários jogadores assim que destacou, né? E teve mais outros jogadores que aí, né, às vezes ficou em time pequeno e tal. Às vezes eu falo com alguns jogadores, né? Falo assim, você sempre jogou no time pequeno, se você jogar num time considerado maior, você vai aparecer mais, mesmo que você esteja no banco. Mas você vai chegar a uma final de campeonato, é aí que o jogador aparece quando vai para uma final de campeonanato. Exatamente, que é uma vitrine, né? É ali que todo mundo vai ver o cara, entendeu? Vai estar ali. Então, eu sempre falo isso com o jogador, eu sei que o cara tem condições de jogar no time grande, entendeu? Mas fica ali, mas eu quero ser titular. Então, lá no outro time, ele não vai ter ninguém para disputar posição com ele, nem nada. Aí ele vai jogar aquele futebol, mais ou menos. Dia que quer, joga, dia que não quer, joga. Agora, quando está realmente num time grande, que tem jogador que está fazendo sombra para ele, aí vai jogar muito mais. É um desafio, né? Ele vai cuidar mais, entendeu? Para o jogo. Então, tudo isso aí, eu sempre falo isso com o jogador que está começando, para ele ter isso na cabeça deles, entendeu? O Bassotto vai trabalhar sempre no futebol cisitano?
não vai atravessar a ponte para trabalhar. Além da passagem que você já teve pelo Avante em Coronel Fabriciano, como treinador, final, título, etc. Mas onde enterrou o umbigo lá em Timóteo mesmo? Vou descer, ó. Duas coisas. Você trabalhou em Timóteo, né? Você sabe, o futebol acesitano tem uma coisa que me engrandece muito, que é o treinamento. Eu gosto muito de treinar os jogadores. Eu acho que no treino é que a gente conversa, que a gente fala e tal. Eu acho que esse negócio do junta só no domingo, aí você telefona, vem jogar, tal, não sei o quê. Eu acho que não é legal. Eu acho que no último, às vezes você chega, já deve ter acontecido com você, chega no domingo, nem pra você conversar com o jogador direito você não tem. Porque corre, o jogo, tem horário, tem tudo. Então, quer dizer, e no dia da semana não, aí terminou o treino, você senta, vai conversar, vai falar sobre o jogo. Eu acho que isso é muito interessante e muito importante, entendeu? Então eu gosto muito de treinar. E lá em Timóteo já é assim, os times já sabem, é 2 vezes por semana mesmo o treinamento e o jogo domingo, isso é todos os times, já tem isso na cabeça. Enquanto que Fabriciano e Ipatinga já não é assim. Quer dizer, eu acho isso aumenta uma despesa do clube, do treinamento? Claro que aumenta. O futebol, você tem toda a despesa, você tem a lavagem de roupa, você tem transporte para o jogador, você tem tudo, né? O material é diferente, é outro material, tudo você tem. Mas em Timóteo, o pessoal nem discute isso, porque já é tradição. Então, o time que não treina lá é pelo contrário, não, tem que treinar. O Bassoto tem que treinar. Entendeu? Então, acho que é isso que é o futebol. E aqui em Ipatinga, apesar dessa oportunidade que eu estava tendo agora de vir para o Caravela, você está sabendo disso, a gente já tinha até arrumado para a gente treinar 1 vez por semana, que eu falei com eles. É uma exigência do Bassoto, é essa de... Ajudou, igual o Avante também. Quando eu fui para o Avante, arrumou também. O Bassoto é um treinador tido como mais caro, é por isso? Por causa que tem que treinar um time? Mais dispendioso? Custo para o clube talvez seja por causa desse treinamento, porque eu sei que isso encarece um pouco o clube. Talvez seja isso, porque se não for para mim treinar o pessoal, aí eu acho que vai me tirar um lado. Talvez o meu trabalho não vai ser igual realmente eu faço. Então eu quero treinamento, eu vou perder meu tempo também, claro, mas eu quero sempre estar treinando. E em Timóteo isso é tradição. O clube, quando vai armar o time, já sabe que vai treinar. Então o futebol de Timóteo, você tem também essa concepção de que o futebol de Timóteo não que seja melhor do que o de Ipatinga ou de Fabriciano. Esse tipo de comparação é muito difícil. Ele tem uma característica diferente que às vezes dá mais prazer em trabalhar. Seria mais Exatamente. Seria mais ou menos assim. Entendeu? Seria mais ou menos isso aí. Aquilo ali, entendeu? Eu acho que o pessoal já tem aquilo na cabeça, né? Então, eu acho que o treinamento, Valdeci, queira ou não, você sabe que ajuda. Ajuda e ajuda muito. Você começa um campeonato igual aos outros, aí você começa a destacar. Eu falo para o próprio jogador. Uma vez lá no Industrial, nós montamos um time no Industrial e o Arley Branco, por sinal muito meu amigo, ele estava com a gente lá no Industrial. Aí ele pegou e arrumou um serviço aqui numa outra cidade aí e não estava dando para treinar. Quer dizer, ele, no momento, era um dos melhores jogadores do time. Depois de umas 4 semanas, mais ou menos, jogando só sem treinar, ele já começou a... Caiu de rendimento. De rendimento. Quer dizer, talvez não é ele que caiu, mas sim os outros cresceram. Quer dizer, a situação do treinamento ajuda e ajuda muito, você entendeu? E eu gosto de ter uma comissão técnica também, Valdeci, igual tem... Você sabe que eu trabalho com preparador físico, trabalho com preparador de goleiro e tudo. Por quê? Isso aí talvez encarece para o clube, entendeu? Porque eu quero aquilo ali, está tudo ali, é uma comissão técnica. A gente troca de ideia, a gente conversa, os jogadores se sentem seguros com quem está lá no banco. Isso tudo eu acho que traz... Estrutura. Não é? Ajuda, Valdeci, ajuda. Pode ter certeza que ajuda. Exatamente. Sobre essa estrutura, essa maneira de trabalhar, essa sua lida diária e durante os campeonatos com os jogadores, que a gente vai continuar falando no próximo bloco do Histórias da Bola, que hoje recebe o vencedor, hoje treinador, Geraldo Bassoto. Até já. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos
De Jafé, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. De Jafé, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. A API oferece aos seus associados e dependentes no Clube dos Pioneiros um amplo salão de festas para vários eventos e serestas todas as sextas-feiras. Salão de jogos, sauna, cursos profissionalizantes, área assistencial, 2 campos de futebol society, quiosques com churrasqueiras e ampla área calçada para estacionamento e eventos externos. Na sede administrativa própria no Areal, consultas médicas gratuitas, tratamento dentário em parceria com o COI, exames laboratoriais e assistência jurídica. A API, Entidade de Utilidade Pública Federal desde 2009, uma entidade administrada com visão de futuro. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz o renomado e vencedor treinador Geraldo Bassotto, que ainda com 32 anos de idade, encerrou sua carreira como jogador depois de passagens pelo Laminação, Vila Nova, Palmeiras, Industrial, e uma breve passagem também pelo Avante Coronel Fabriciano, e começou sua carreira como treinador no Palmeiras, clube com o qual tem grande identidade, e ganhou muitos títulos no futebol açezitano e do Vale do Aço, mas com uma curiosidade, ele não torce para o Palmeiras, o Bassotto torce para o Laminação, é o time com o qual ele foi campeão como jogador em 1975. Bassotto, a gente dizia nos blocos anteriores, da sua passagem, das suas características como treinador. Você relembrava em off, antes aqui do nosso programa, a sua passagem, sua seguida participação em finais no futebol de Timóteo e do Vale do Aço, que é uma característica na qual você teria participado de 8, 9 ou 10 finais subsequentes a partir de 2002, desde que você retornou de uma breve aposentadoria? É verdade. Eu tive afastado do futebol bastante tempo e por algumas consequências que me afastou. E aí eu retornei no Palmeiras, nem estava dentro dos meus planos de retornar não, mas aí o pessoal, porque eu estava mexendo com as escolinhas do Cruzeiro, um corre-corre danado, então o pessoal que, na época, eu lembro que o pessoal do Palmeiras perdeu um título por Vila em 2002, e aí o pessoal, mas ia iniciar essa Copa Itatiaia, e o Palmeiras foi convidado, aí o pessoal me pediu se eu pudesse dar uma ajuda para eles lá. Aí eu pensei, falei, estou fazendo nada, vou ajudar, era final de ano, época de férias. Aí fui dar uma força lá para o Palmeiras. Aí fui trabalhar lá no Palmeiras, a gente contratou alguns jogadores e tal, na Copa Itatiaia, e coincidiu que a gente conseguiu ser campeão dessa primeira Copa. E isso foi importante, eu fiquei empolgado também, falei, sabe uma coisa, eu vou voltar a continuar minha carreira de treinador. Aí voltei a trabalhar. Aí fui para o Industrial, trabalhei no Industrial, em 2003, aí a gente foi para a Copa Itatiaia, 2003 para 2004, que a gente fez, por sinal, fizemos uma final com o Esplendor, né? Foi uma semifinal. Semifinal? Foi uma semifinal. Foi semifinal. A final foi com o Iguaçu. Ah, tá. A final foi com o Iguaçu. Ah, tá. Pois é, então, isso mesmo. Aí, e depois nós tivemos também, aí em 2004, aí nós fizemos uma final açezitana, né? 2004, né? Você foi campeão. Por sinal, o Industrial estava com um time realmente muito bom. Aí passou a Copa Itatiaia, aí passou esse campeonato, aí veio a Copa Itatiaia. Aí nós fizemos uma final com o Avante.
Com Avante, não com Rosalpe, desculpa, com Rosalpe, no Ipatingão. Onde que nós perdemos o título nos pênaltis. Nos pênaltis. Nos pênaltis. Aí, beleza, continuei e voltei a trabalhar no Palmeiras em 2005, aí a gente fez a final de novo em 2005. Voltei em 2006 na Cesita, aí fizemos no Industrial em 2007, a final de novo. Aí fizemos final também no Avante em 2008, porque não teve o Cesitano. Aí em 2009, Olaria também fizemos a final. Então foi 10 finais. 2010 também. 2010 também, isso mesmo. Então foi mais ou menos umas 10 final, mais ou menos em 7 anos, 8 anos, mais ou menos, fizemos umas 10 final. Então isso aí marcou muito para mim, para os jogadores que me acompanham, que muitas vezes, os caras, às vezes, hoje, Valdeci, você sabe muito bem que tem jogador que, às vezes, não é bom jogador, mas tem aquele determinado jogo, você entendeu? Que você, às vezes, não pode acreditar muito no jogador, você entendeu? E a gente tem esse trabalho com alguns jogadores que, às vezes, quando a pessoa me encontrar, tal, fala assim, o Bassotto vai vir e vai trazer a panelinha dele. Mas, na verdade, o que se chama de panelinha, talvez, e eu trato de pessoas, assim, de confiança, pessoas que eu sei que eu posso acreditar neles, pessoas que vão realmente para o campo para jogar futebol, você entendeu? Cuida para jogar futebol, jogador que quer realmente sair do campo com todo mundo batendo palma pela apresentação que ele fez. Então, isso é muito interessante para nós, que somos treinador, ter esse jogador nessas condições. Então, talvez é por isso que eu tenho vários jogadores. E esses jogadores também estão aí, sempre chegando na final aí, junto comigo, você entendeu? Então, isso é interessante para mim. Você já participou de inúmeras finais, as quais você citou aqui. Não vamos nominar porque é antiético. Mas tem jogador que treme na final, não tem? Tem uns que crescem e outros tremem. Isso acontece sim, claro que acontece. Tem jogador que é jogador de jogar final mesmo. E tem jogador que... de campeonato, não de final. Exatamente. Inclusive, nós estávamos falando há pouco tempo, atrás um pouquinho do Tidinho, ele mesmo falou comigo lá que, deve ser jogando aqui no campeonato aqui dos veteranos aqui em Patinga, os caras falaram, Tidinho, você está fazendo gol demais aí, agora que eu quero ver se fazer gol na final. Ele falou, rapaz, eu estou acostumado a fazer gol em final também. Quer dizer, de repente, o cara vem na final, acho que no primeiro jogo foi 4 e fez 3. Fez 3 gols. No segundo foi acho que 3, acho que ele fez os 3. Ele fez os 3. Então, quer dizer, é isso, tem jogador que, quanto mais vai apertando, eu sempre falava isso com o jogador, falou, vamos levar o campeonato. Quando chega no mata-mata, esse jogador cresce. Cresce aí no mata-mata, pode deixar por conta deles que eles resolvem. Daí por que escolher determinados jogadores, ou mesmo que você sabe, por que o Bassotto tirou esse jogador da final? O camarada jogando tão bem, o jogador geralmente deve reclamar lá com os seus amigos, com sua família, mas o Bassotto sabe por que ele saiu. Aí que tá. Muitas vezes, Valdeci... É para preservar o jogador, às vezes. Exatamente. E muitas vezes você sabe muito bem que tem jogador de campeonato e tem jogador de título. Tem isso, né? Jogador durante o campeonato, até no profissional tem isso. Jogador de seleção, jogador de time, não é isso? Então, isso acontece mesmo. Eu acho que a gente que tem que estar observando ali, ver o passado do cara, para ver realmente o que você vai fazer numa final de campeonato. Porque uma final de campeonato, perder uma final de campeonato é muito ruim. Dói a cabeça. Você sabe que é muito ruim. Você pensa num trabalho que foi feito durante toda a competição e deixar escapar é realmente muito ruim. Não é fácil. Então, exatamente para esse momento, daí o papel do treinador, né? Eles dizem que é professor, exatamente para isso, né? Aí que tá, fazer essa observação para poder se jogar uma final. E uns fatos até engraçados, é o seguinte, na final de 2007, que a gente fez contra o seu time, né, você estava lá na final comigo, o que aconteceu? No primeiro jogo, nós tivemos um jogador expulso, sim. Você lembra? Né? No segundo jogo, tivemos um jogador expulso de novo. Também. Jogamos com 10 no primeiro tempo na primeira partida e jogamos com 10 na segunda partida. E que jogador, igual, por exemplo, na segunda partida foi o Lili, quer dizer, o artilheiro do campeonato. O primeiro foi o seu capitão, o Flávio. Então, quer dizer, existe isso no futebol. Quanto veio 2009 com o Tubarão, eu estava na Olaria, aconteceu isso também. Primeiro tempo nós tivemos jogador expulso no primeiro jogo. Entendeu? E tivemos no segundo também. É uns fatos assim que falam assim, agora foi expulso, vai perder o jogo. Não é por aí. Não é por aí. Eu acho que você tem que saber, entendeu? O jogador tem que superar dentro de campo. Não, pera aí, vamos superar isso aqui, só. Então tudo isso é interessante, que você tem esse jogador no seu time. Entendeu?
O Bassotto, o futebol sextano nunca vai acabar, o futebol amador sextano nunca vai acabar, né? Você tem essa convicção? Não, eu acho que não. Acho que não acaba não, porque eu acho que tem muito apoio, você entendeu? Tem apoio da prefeitura, tem apoio das outras empresas, são os clubes tradicionais. Você imagina só um futebol sextano, por exemplo, acabar um Vila fora do campeonato, um Olaria, um Industrial. Você igual você vê a Cesita fora aí, deixa, né? A gente fica, na Cesita tem que vir, não sei o quê. Quer dizer, um Palmeiras, um Florestino. Acho que acabar não acaba não. Acho que o futebol amador do Timóteo não acaba. Da mesma forma que o Bassotto não vai parar nunca, né? Não, isso aí vai, com certeza vai. Eu já tive, assim, algumas vezes até pensando nisso, sabe? E eu até tenho isso, assim, a minha família mesmo já falou comigo, quando eu saí da empresa que eu aposentei, falou assim, poxa, passado assim, um ano mais ou menos, falou assim comigo, falou, poxa, achei que você ia aposentar, entendeu? Poxa, agora você está trabalhando muito mais do que quando você estava na empresa, você tinha muito mais prazo para a família do que você está tendo hoje, mas porque eu saí da empresa direto já trabalhando, quer dizer, mexendo com o que eu gosto, né, que é o futebol. Você trabalhou com escolinhas de futebol. Na época, Valdeci, que eu saí da empresa, o Luciano Pascoal, saudoso Luciano Pascoal, ele que era o supervisor das escolas, dos franqueados do Cruzeiro. Aí foi para o Vila Nova, pai, ser treinador do Vila, e eu lembro, falou, Bassotto, eu estou só te esperando, senhor. Você vai vir, eu vou apresentar você para o pessoal do Cruzeiro, você vai vir para me substituir, e eu vou para o profissional. Aí eu até apressei um pouquinho a empresa para me sair, quer dizer, eu saí da empresa e já entrei na escolinha. Quer dizer, e a escolinha eu pensei que fosse uma coisa assim tranquila e acabou, que realmente me deu trabalho. Tirou um pouco Tinha que viajar. Eu vou assim, você bater carro de Timóteo a Uberlândia, puxa vida, entendeu? Ficar lá 2 dias, 3 dias, voltar sozinho, viajando. Nossa, mas aí realmente foi uma experiência também boa, né? Claro, não, foi boa. E conheci muitas pessoas importantes. E jogador desse núcleo de escolinhas, saiu algum jogador para... Valdeci, inclusive o seguinte, o Alessandro mesmo, o filho do Jorge, o Alex. Filho do Jorge Imperial. Isso, foi tudo jogador de escolinha, que foi para o Cruzeiro, porque a gente tinha um contrato pro Cruzeiro. Então, para o Cruzeiro, tem um garoto também, o nome dele agora me fugiu aqui, mas tratava de André Bahia, também, que foi para o Cruzeiro, a gente levou na época o Cruzeiro, você entendeu? Então, um jogador assim que destacou e passou pelo Cruzeiro, foi jogador assim, importante tal. E tem também algumas decepções de garoto que a gente levou e poderia não poderia seguir uma carreira realmente por vaidade, fazendo besteira, acabou que... Né, deixou de jogar, você entendeu? Aí voltou, quer dizer, está no Vale do Aço aí, você entendeu? Não é fácil. O cara se transformar em um jogador de futebol não é fácil, profissional não é fácil. Difícil. Tem que ter muita. É uma fase da vida importante, que é saindo da pré-adolescência para a adolescência, tem que renunciar a muita coisa e a maioria das vezes não entende isso. Valdeci, eu te falo com você que eu conheço bem o Cruzeiro, né? Não conheço as outras equipes, mas o Cruzeiro, que eu trabalhando sempre no Cruzeiro, então eu conheço muito o Cruzeiro. O Cruzeiro, você vê, por exemplo, que o garoto chega lá, vendo um garoto que está solto aqui na rua com seus 14 anos, tal, é só estudar e como diz, está na rua, chega lá no Cruzeiro e vai ser praticamente um prisioneiro, porque ele vai ter a aula dele dentro da toca, almoço, janta, treino e tudo. O cara não sai na rua. Confinado. Quer dizer, para o garoto a dificuldade é muito grande. Então, por isso que o garoto às vezes vem nas férias passear e não quer voltar. Não quer voltar. Ele, a cabeça, não vou voltar. Quer dizer, o cara se sente um prisioneiro, porque tudo lá dentro. Eles não abrem mão. E pensa, será que vale a pena isso? Será que vai dar certo? Aquela então, paira muitas dúvidas. O jovem tem muitas dúvidas, muitas incertezas, né? O mundo está lá fora, né? Aí que está, né, Valdeci? Aí que está. Então, quer dizer, o garoto, não quero. E não continua, porque realmente tudo é lá dentro da toca, o cara não sai para nada. Então, quer dizer, o garoto, nessa fase que está aí, você já viu, né? O cara não quer ficar, então abandona e vem embora. E acaba interrompendo a carreira e depois se arrepende. Então, isso aconteceu com vários garotos nessa situação, você entendeu? Mas valeu a pena trabalhar? Não, lógico, valeu a pena. Fiquei conhecendo muitas pessoas importantes, igual fiquei conhecendo o Eurico Miranda, você entendeu? De bater papo, o Vanderlei, o Filipão, o Carlos Alberto Parreira, esse pessoal que trabalhou no Cruzeiro, o Nelson Batista, entendeu? Então, pessoas assim, né? Igual o Zezé Perrella, uma pessoa que eu admiro muito, você entendeu? O Alvimar, o pessoal todo que envolvia o Cruzeiro nessa época aí. Então,
Eu acho que igual você viu a foto aí do Marco Antônio, né, o cara das categorias de base lá, a gente de primeira linha. Então, muitas pessoas boas, o Carlinhos, entendeu? Então, muitas pessoas boas que a gente ficou conhecendo, que valeu a pena mesmo, entendeu? Por falar em valer a pena, Bassoto, qual foi a grande lição que você, desde os tempos de garoto, como jogador, hoje como treinador, tirou do futebol para a sua vida? Olha, Valdeci, é muita coisa, né? Muita coisa que o futebol realmente me... Primeiro o seguinte, né? Fazer um cara ser bastante comprometido, né, com o futebol, porque você vê, por exemplo, a sua vida ali, você entendeu? Você trabalhando, jogando futebol, quer dizer, naquela época, você entendeu? Que não é igual hoje, que é uma época, né, que você tinha dificuldade para caminhar realmente. Hoje as coisas são tudo fáceis, quer dizer, você trabalhar numa empresa que trabalha realmente, né, não é igual hoje, só tem máquina para você funcionar. Então, isso aí, futebol que você jogava, só era um hábito apitando, campo aberto, você entendeu? Quer dizer, mas a família unida ali no campo, os amigos e tudo, é muita amizade. O futebol te dá tanta amizade, tantas pessoas boas que você fica conhecendo, você entendeu? Então, tudo isso foi muito interessante para mim no futebol. E outra, a minha família toda envolvida, quer dizer, isso foi muito interessante, tá? Como diz, é o assunto da semana, né? Acabou o jogo no domingo, você está falando daquele jogo até na quarta-feira, chegou na quarta-feira, você começa a falar do próximo que está vindo, isso é o futebol. O futebol corre na sua veia. Exatamente. E tem valido a pena. Tem sim, não posso reclamar não, valido a pena. Tanto é que tem valido a pena que senão eu tinha deixado, né, Valdeci? Qual a mensagem que você deixaria nesse complemento, nesse fechamento de programa? Qual a mensagem que você deixaria para quem está no mundo da bola, para quem virá para o mundo da bola? A mensagem do desportista Bassoto. Valdeci, a primeira mensagem seria o seguinte, para que o cara entrasse para o futebol com a cabeça pensando o seguinte, que nós comentamos um pouco atrás, que ele vai ter adversário dentro de uma competição e não inimigo. Isso é a primeira coisa. Eu acho que o futebol, dentro dos 90 minutos, tem que fazer tudo para você vencer o jogo. Tudo. Para que depois você não pense assim, poxa, podia ter feito mais um pouco. Então você tem que fazer tudo ali para você vencer o jogo. Agora, o juiz terminou o jogo, aí todo mundo tem que ser amigo, todo mundo tem que ser companheiro, todo mundo tem uma vida, você entendeu? Tem o trabalho, tem tudo. Então, aí não, é só mesmo ali dentro dos 90 minutos que vamos realmente fazer tudo para vencer. Tudo que tiver oportunidade de vencer, vamos vencer. Mas terminou. Não tem que levar confusão para casa, não tem que fazer isso, não tem que ter o adversário como inimigo, nada disso. Acho que essa é a primeira coisa que o cara entrar para o futebol tem que pensar isso. E não pode entrar para o futebol só pensando em tirar proveito de uma situação. Acho que não é assim, você entendeu? Sempre haverá vencidos e vencedores. É verdade. Bassoto, fiquei muito feliz, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do História da Bola. Eu que te agradeço, Valdeci, a gente está sempre aí, você entendeu, para estar aí, para atender, você entendeu? Nós somos, como diz, companheiro antigo, né? Então, acho que está tudo... Graças a Deus, você entendeu? Meus amigos. Então, é muito importante isso, você entendeu? Você foi um dos convidados que eu tive a honra e o prazer de trazer com o máximo de carinho e empenho. E é por isso que a gente continua a fazer o Histórias da Bola. Por gente como o Geraldo Bassoto e outros que já passaram por aqui, e outros que virão. Gente que enobrece, gente que engrandece o desporto e o futebol do Vale do Aço. É por isso que o futebol amador nunca irá acabar. E a gente espera... também nunca deixará de ser um entusiasta e um incentivador aqui e em todos os outros meios de atividade da imprensa e empresariais que atuamos no Vale do Aço. A você, telespectador, muito obrigado uma vez mais pela companhia desse Histórias da Bola. E hoje teve Geraldo Bassoto, um vencedor como jogador e como treinador. Até o próximo programa, querendo Deus. Muito obrigado pela companhia.